Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Cairo por alguns, e vamos fazer um vídeo hoje para a gente conversar um pouco sobre o meta, falar sobre esse YCS que teve agora há pouco tempo, vamos dissertar um pouco sobre ele, sobre o deck breakdown dele, a gente vai dar uma analisada nos números e tentar entender o que é esse início de meta agora em 2016 e o que vai acontecer. Tentar fazer uma previsão aí, de repente dar uma analisada um pouquinho mais pra frente pra gente tentar prever, porque o ideal é a gente sempre estar um passo à frente ao meta, né? Pra gente estar sempre adiantado em relação a isso, pra gente ter os melhores desempenhos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora o deck breakdown aqui do primeiro dia, pra gente dar uma analisada então um pouco nesses números. Como vocês podem ver, o coverage do primeiro dia foi um torneio muito grande. O suíço deles teve 855 participantes, é um número bem alto aí, tendo em consideração que os nossos torneios aqui na América do Sul tem os grandes, os OSS, nem tanto, mas por exemplo o nosso nacional teve um pouco mais de 380, se eu não me engano, não chegamos a 400 players, e esse número de 855 ele é bem relevante, porque indica como vai ser a diversificação desse meta. Bem, como a gente pode ver aqui, esse início de formato com as novas cartas agora que vieram na Breakers of Shadow, a gente pode confirmar realmente que o Performapal Performage é o deck a ser batido. Isso não havia muitas dúvidas em relação a isso. Isso aqui eu tô pegando só o deck breakdown. O que eu tô levando em consideração aqui é a utilização dos decks. Nada além disso, tá? Não queiram entender que um é melhor ou pior. Que eu acredito que apesar que o Pepe, no caso, ele é realmente superior, não acho que seja impossível vencer ele ou alguma coisa do gênero. Acredito sim que ele vai ser o deck mais utilizado do formato. E por sinal, esses decks aqui, esses 10 primeiros decks aqui vão ser os decks mais usados do formato, não tem nenhuma dúvida, são os decks meta no caso. E tem algumas considerações que eu quero fazer em relação a cada um. O próprio Pepe, ele ficou muito forte agora com a Bosch, com algumas cartas que saíram. Ele deu um up muito grande. O Magician também deu um up muito forte. Pelo Sorcerer, o deck realmente vai a outro nível. Aqui o Magician, ele é seguido muito de perto pelo Cosmo. Ficou muito bom, ganhou um suporte muito forte. O deck Eclipse era uma carta muito boa. E a Cosmojo também é uma carta muito boa. Mas ele ainda tá, se for ver relativamente aqui a porcentagem, os dois decks juntos não conseguem bater o Pepe. Então vai ficar evidenciado nesse formato que o Cosmo vem junto com o Magician. Se for para colocar entre melhor e pior, eu acredito que realmente seja isso. O Magician e o Cosmo eles estão no mesmo nível, que é um nível a pouco abaixo do Pepe. Digo um pouco baixo porque ele consegue, ambos os decks conseguem ter matches decentes contra o Pepe. O Cosmo até é bem intrigante a partida, eu diria, porque a Cosmojo ela permite algumas situações na partida, na matchup de Pepe contra Cosmo, muito interessante. E aí nós temos o Hero, mas Hero não ganhou nada. E Hero ganhou uma coisa muito importante, que é o Cyber Infinity. A possibilidade de fazer Cyber Infinity com uma consistência e tu ter um Dark Law do lado do Infinity nesse meta, onde esses outros 3 decks aqui sofrem muito com cartas que vão banidas, é realmente muito interessante. Nós temos o Hero como uma potência desse novo meta agora, pós-Bosch, que é muito interessante de analisar. Se tu vê, ele é seguido, ó, isso a gente está contando a porcentagem, tá? Isso aqui seria um primeiro escalão, e aqui nós já temos um escalão menor, eu classificaria até o Burn Abyss. Aqui. Esses decks aqui, eles estão em um escalão inferior a esses outros 3 aqui. Por quê? Todos esses decks aqui, eles ganharam algum suporte, seja indireto ou direto. No caso do Hero, ele ganhou indireto com Infinity. O próprio Satellar, todos os decks que fazem Infinity tem
ganha uma matchup muito boa no formato, principalmente o formato é dominado por Magician e Pepe. O Infinity até não faz um estrago tão grande contra a Cosmo, ele estraga um pouco a mecânica do Cosmo com as emergências de teleporte e as outras coisas. Mas é bem interessante ver como esses decks aqui, eles têm matchups decentes contra esses primeiros decks aqui. Eu sempre acho, apesar da Cosmojo agora, eu acho que com o Burn Abyss é difícil de perder para Cosmo, acontece, claro. Mas a matchup é muito favorável, mesmo assim. O Prince, que é direto um reforço por meio, elevou ele a um outro nível agora. Eu já estava até acompanhando umas builds aqui, muito interessantes por sinal. Tá montando, tá muito bacana, acredito que vai ser relevante assim nesse meta. Aí a gente tem alguns outros decks aqui. Entre eles a gente analisa que o Deskboot já superou o próprio Magispector e o Infernoid. Claro, não é uma coisa muito relevante aqui esse número, tá? Vocês podem notar, ó, não são muitos players de diferença, tá? Só que, o que eu queria dizer, pro Deskboot já tá aqui configurado já entre os 10 em um torneio de 855 players. Olha, é um dado relevante, ele não pode ser ignorado, porque o Deskbot tem uma coisa que esse deck aqui não tem, que é consistência. Infernoid é aquele deck que ou tu estupra o cara, ou tu bate com a cabeça na parede. É basicamente isso. O Infernoid é um coin flip, o deck de coin flip não é legal. Vamos configurar que não é legal. Tu vem com 3 bichos grandes na mão, tu quer se matar, mas se tu vem com os bichos pequenos e com LS ou alguma coisa pra anilar, tu tá muito na frente da partida. Esse deck aqui, por sinal, também tem muita consistência, só que ele não tem força. Por que o Deskboot tá aqui? E eu configurei até o Deskboot entre os 10. Porque ele, além da consistência, ele tem combos muito firmes, muito fortes no sentido... Firme no sentido de forte. O nosso meta vai variar por isso aqui, algumas coisas mais, algumas coisas menos. Eu acho... Pessoalmente, eu gosto muito desse deckzinho aqui, só fazer uma menção. Muita gente tem amor por esse deck aqui, eu não consigo entender uma pessoa fora em 2009, 2010 ainda utilizar esse deck. Tudo bem, gente, né? A gente releva um pouco as opções. Bem, esse aqui é o deck breakdown do segundo dia. Como a gente pode ver, a gente teve 256 competidores aqui no segundo dia. E não mudou muito aqui os dois primeiros decks. Só que a gente tem uma vantagem agora maior do Pepe. O Cosmo se destacou aqui em relação ao Magician. E os demais aqui seguem a mesma tendência de porcentagem aqui em relação ao outro dia. Parece bastante disparelho e ele fica mais disparelho ainda quando a gente analisa o top 32 da competição. O top 32 da competição teve 27 Pepe e basicamente um ou dois decks de cada um dos outros que se seguiram ali no top. Isso significa que realmente as coisas vão ficar bem difíceis e a gente está indo para um formato que se assemelha ao formato do Dragon Ruler, um Tier 0 disparado. Não que eu acredite aqui que o Pepe seja um Tier 0, acho que ele é um bom representante de Tier 1, mas vai ser essa a tônica do formato, vocês se preparem aí, vai ter muita choradeira. Eu vou falar um pouco agora do deck do campeão do torneio. Bem, aí tá o deck, pessoal. Se vocês verem, a gente tem que sempre levar em consideração o meta onde é jogado. Só que esse deck aqui, ele tá realmente muito abrangente. Ele tem algumas coisas muito interessantes aqui. Na minha concepção, ele utiliza duas aqui das cartas mais fortes do Magician, que é o Penalty Sorcerer e o Joker, no caso. Ele tira proveito muito bem disso. Ele tem algumas techs interessantes, mas isso é no side e no extra. O main deck, eu diria que ele é bem clássico, assim, uma build que lembra muito o OCG. É um deck bem forte mesmo, bem liso. Ele foca muito aqui, dá pra acreditar que ele tenha dado alguns OTKs aqui com esse main deck dele, que tá muito bom. Tá realmente bem liso aqui, uma trap só, uma trap de Horror ali pra fazer com a Flash aqui, caso ele não vê muito bem, e aí de repente ele se segura. E aí ele tem a volta, tem Maxê na mão,
tem os Performage, bem interessante aqui essa build aqui. Eu vou citar aqui alguns exemplos aqui no side dele, muito bons aqui, o Draw Lock Bird e o MCL aqui, o próprio Psyblocker aqui também é muito bom. Achei estranho ele ter preferido aqui as Sorbent Chalice ao invés da Effective Veiler, mas foi uma opção dele. Uma Time Space aqui bem interessante também, por causa da Rafflesia. O extra aqui, ele tem uma tech muito interessante aqui, que é o Evil Swarm aqui. Esse Evil Swarm ele tem um efeito muito bom, é bem interessante o efeito dele, achei uma tech interessante que ele acabou encontrando aí. E essa aqui é a build, acredito que a gente vai ver muita coisa disso. Tem pouquíssimo espaço aqui de manobra, que são as cartas aqui que a gente pode personalizar, digamos, o deck, né? Tem bem poucos espaços aqui, mas tem espaços. Ele utilizou muito bem aqui, ele está utilizando o Mirror Conductor aqui, que é uma coisa bacana. Essa decklist realmente está de parabéns. O rapaz que venceu o ICS provavelmente jogou muito mesmo. E essas são as lições aqui que esse ICS deixa para nós nos prepararmos aqui para esse formato que está vindo agora em 2016. Muito forte com o Pepe. Acredito que de repente agora, já no próximo Bust mude um pouco, mas não vai mudar muito, a temática vai ser essa. A gente tem que esperar alguns adventos como a Banist, talvez, para mudar. Enquanto isso, a gente vai seguir tendo isso aqui como um padrão. Bem, galera, foi isso aí. Então, essas foram as considerações aí relevantes ao ICS aí. Ficam essas lições aí para nós. Espero que vocês tenham conseguido captar mais ou menos as minhas ideias em relação a essa conjuntura agora que o meta está tomando agora nesse início de ano. Espero que vocês tirem as conclusões de vocês também, façam as suas análises também. Queria mais era fazer esse vídeo para propor essa discussão aí. E o de sempre, eu agradeço o apoio aí de todos, o joinha. Se vocês puderem curtir e compartilhar o vídeo, a gente agradece muito. Se não se inscreveu no canal, se inscreve ali no canal. A gente está passando agora os 100 inscritos, a gente está muito feliz aqui. A página também está indo muito bem. Então tem um pessoal já de fora aí, de alguns outros países que estão acompanhando, muito legal. E é isso aí, pessoal. Espero seguir cada vez mais forte aí e fazendo mais vídeos aí pra galera. Valeu? Obrigadão, até a próxima.